Eu não entendo. Pensei que fosse ficar feliz. Não quer ficar com seus amigos? Não, eu quero que a minha vida seja melhor que a deles. Jeff, eu quero que pense no que falou. Se você já assistiu Clarence o Otimista, com certeza conhece o Jeff. Ele é aquele amigo do grupo que deveria ser o cérebro, aquele que tem tudo planejado, que lê e sabe as respostas. Mas a verdade é que o Jeff muitas vezes parece mais interessado em si mesmo do que nos outros. Ele é inteligente, organizado, perfeccionista, e tudo isso poderia ser ótimo se não viesse com um pacote completo de egocentrismo, ansiedade e uma necessidade quase obsessiva de estar melhor que os outros. E hoje a gente vai falar sobre isso. Por que Jeff é muitas vezes um péssimo exemplo de amigo? E por que o Sumo, mesmo sendo menos inteligente que o Jeff, acaba sendo muitas vezes um melhor amigo? Bom, o Jeff, ou Jeff Randall, é um dos 3 protagonistas de Clarence, junto obviamente com Clarence e o Sumo. Ele é inteligente, organizado, perfeccionista, mas isso tudo que poderia ser uma qualidade vira uma zona de egoísmo. Em vários episódios, a gente vê o Jeff muito mais preocupado em provar que é melhor do que em realmente ser um amigo. Isso fica claro até no design dele. A sua cabeça quadrada, que os roteiristas muitas vezes brincam, simboliza esse comportamento quadrado, rígido, certinho demais. E o Jeff tenta controlar o mundo e as pessoas e tudo ao redor dele. Mas quando algo não sai como ele planejou, ele fica irritado, perde a paciência e quer ter razão em vez de aproveitar o momento. E isso é um problema enorme numa amizade. A amizade é uma via de mão dupla e o Jeff não se liga disso. Quando o Clarence e o Sumo conseguem se divertir com qualquer situação, Jeff fica preso na ideia de como as coisas deveriam ser. Pro Clarence, tudo é uma experiência. Pro Sumo, tudo é um jogo. Mas pro Jeff, tudo é um teste de competência. E isso causa muitos conflitos. Um bom exemplo disso é quando o Jeff fica obcecado em ganhar um concurso de culinária porque ele quer provar que ele é o melhor no que faz. Clarence tenta fazer o Jeff relaxar e se divertir. E o Sumo está lá como apoio, mesmo não entendendo direito o que está acontecendo. Mas o Jeff está emocionado demais com a vitória. Mesmo quando poderia simplesmente curtir a atividade com seus amigos, ele fica preso no resultado. E isso diz muito sobre como ele enxerga a amizade. Tem um episódio onde mostra um lado interessante dele. O Jeff fica meio bravo porque ele não é o melhor em algo e acaba ficando abaixo da média numa atividade que era para ele arrasar. Essa situação mostra que por trás de toda a pose intelectual dele existe esse medo profundo de falhar. E quando isso acontece, Jeff entra numa espécie de crise. Em vez de usar isso como aprendizado, ele se fecha, ele se frustra com os outros, se irrita com seus amigos como se a responsabilidade fosse deles. E isso tem um nome na vida real: egoísmo disfarçado de perfeccionismo. Ele não enxerga o sentimento dos outros porque está sempre olhando para a própria performance. Agora, quando a gente fala do Sumo, se o Jeff representa a lógica e o controle, o Sumo representa um instinto e verdade. Muitos fãs comentam que o Sumo, na prática, é o mais inteligente do grupo, mesmo que ele não seja bom na escola. A ideia ali é simples: Clarence é o coração, o Jeff é a cabeça e o Sumo é a experiência. Mas essa experiência não vem de livros, vem da realidade, das coisas que você aprende lidando com o mundo. Sumo pode ser impulsivo, pode ser selvagem, pode fazer besteira, mas ele é muito sincero. Se algo tá errado, ele não fica enrolando. Ele diz na cara, ele não se importa de ser certinho. E no final das contas, isso faz dele um amigo com muito mais honestidade emocional do que o Jeff. Lembra do episódio em que o Jeff e o Sumo brigam e decidem nunca mais se falarem um com o outro? Aí o Clarence fica no meio e tenta juntar os dois? Bom, Jeff fica bravo porque o Sumo foi um pé no saco. Ele se chateia porque o Sumo não segue a lógica dele. E o Sumo realmente quebra as regras, faz as coisas fora da linha, e isso mexe com o Jeff. Porque enquanto o Sumo é criativo, o Jeff é controlador. E quando as coisas fogem do controle, o Jeff surta. E aí que a amizade começa a rachar. Bom, um dos traços que mais aparece no desenho é o Jeff tendo uma obsessão por tentar ser o melhor em tudo. Em vez de aproveitar o que ele tem, ele fica comparando. Ele quer ser o mais inteligente da sala, o mais organizado, o mais preparado para o futuro. Mas em uma amizade, você não pode ter competição. Você não faz amizade para ser melhor que o seu amigo. E Jeff muitas vezes confunde as coisas. Ele julga os outros por não ter os mesmos padrões dele. Ele espera comportamentos que façam sentido, mas só fazem sentido na lógica dele. E quando os outros não obedecem, ele fica irritado. Amigos verdadeiros não estão ali para dizer o tempo todo: eu sabia que eu tinha razão, você deveria ter feito assim. Eles estão ali para apoiar o amigo.
E o Sumo representa muito mais esse tipo de amizade do que o Jeff. Bom, uma das teorias do desenho é que cada personagem representa uma forma de inteligência diferente. Como eu citei anteriormente, o Jeff seria o cabeça, o Sumo seria a experiência, e o Clarencio seria o coração da amizade. E o Clarencio, no meio dos dois, funciona como uma cola, e é justamente por isso que a amizade deles funciona, mesmo com todos esses conflitos. Bom, desculpa estar atrapalhando o vídeo, só vou dar um recado rapidinho. Se você quer otimizar seu setup, aí na descrição tá o link dos produtos que eu uso, como meu microfone, meus monitores, meu fone, que inclusive é do Alok, teclado, cadeira, enfim, tá tudo aí na descrição. Os links são do Mercado Livre e de vendedores oficiais na plataforma. Bom, agora vamos voltar pro vídeo. Agora, olhar pro Jeff e falar que ele é egoísta é fácil. Se a gente for ver mais fundo, dá pra ver que o problema dele não é querer ser o melhor. O problema é que ele não sabe lidar com as próprias inseguranças sem descontar nos outros. Ele adora estar certo, ele adora a ordem, ele adora o controle, mas ele não entende que as amizades não funcionam assim. A amizade muitas vezes é o puro caos. É se sujar, bagunçar e dar risada no meio do nada. E essa filosofia de vida é algo que o Jeff sempre tenta combater em vez de viver ela. Alguns fãs observam que o Jeff mudou ao longo da série. Ele ficou menos rígido, menos obsessivo e um pouco aberto a experiências. Mas isso não aconteceu só porque ele virou o melhor amigo da galera. Aconteceu porque ele teve que lidar com situações que não seguiam a lógica dele. E Sumo e Clarencio forçaram essas situações. Nesse processo, o Jeff aprende, ainda que bem lento, mas aprende. E é isso que faz dele um personagem real. Ele não é perfeito, mas está em processo de aprendizado. E isso é valioso, por mais que poucas vezes ele demonstra. Você pode ter as melhores ideias, pode planejar tudo direitinho, mas se você não ouvir, não entender e não sentir, vai perder os momentos que realmente importam. Sumo, por mais selvagem que seja, é muito melhor nisso do que o Jeff, porque ele tá ali, presente, e é sincero. Se você quer um amigo que realmente fique do seu lado quando as coisas fogem do plano, que te diz a verdade na cara, que te escuta de verdade e ainda ri com você no meio da bagunça, o Sumo é esse cara. E quando a gente observa o Jeff, a gente entende que ser melhor que os outros pode ser solitário. E também entende que a amizade não é uma competição, tem que ser uma parceria. No fim das contas, Clarencio nos ensina que amigos verdadeiros são os que ficam, mesmo quando as coisas não saem como planejado. E bom, muito obrigado por assistir até aqui e falou!